Uma boa noite a todos que estão acompanhando aqui a live de Papo com Alexandre. Muito boa noite, mais uma live aqui e hoje eu vou ter um papo muito legal com a doutora Fernanda Andrade, um dentista, para falar sobre cárie, consultório dentário, tudo isso. Mas antes de começar a live, eu quero pedir doações para o Rio Grande do Sul, que a coisa tá feia, não tá? As chuvas no Rio Grande do Sul castigaram a população, nossos irmãos gaúchos. Vamos parar de briga política, parar de quem doou, quem não doou. Vamos fazer a nossa parte aqui nos Correios de São Paulo, nos Correios pelo Brasil todo, dá para doar água. Tem o Pix da CUFA, tem o Pix de outras entidades que são sérias. Não dê o Pix para qualquer pessoa que você não sabe aonde que vai esse dinheiro. Então a ajuda para o Rio Grande do Sul é muito importante nessa hora. Vamos ajudar os nossos irmãos gaúchos, porque estão precisando. Tem muitas pessoas mortas, tem muitas pessoas desabrigadas, eles estão precisando da nossa ajuda. Eu, por exemplo, estou anunciando aqui o Pix da CUFA, que a CUFA é uma organização séria que eu confio. Se você confia em outra organização, pode também doar para essa organização que você confie. Mas vamos ajudar os nossos irmãos gaúchos nesse momento. Lembrando que a gente, a todos brasileiros, vocês estão vendo nas notícias, aonde vocês estão vendo, na internet, na televisão, no rádio, no YouTube, que é a hora de ajudar. Então vamos nos unir e ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento tão delicado. Mas agora eu vou convidar a importância do sorriso. Porque, pessoal, é muito importante o sorriso completo. Todos os dentes completinhos, não é? É muito importante que a doutora Fernanda Andrade já está aí. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem, Ale? Tudo bem. Desculpe atrasar um pouquinho, mas eu tive que dar o recado aqui do Rio Grande do Sul, que é muito necessário, né? Os nossos irmãos precisam disso agora. Com certeza, de muitas doações. Mas, Fernanda, eu estou vendo que você está no seu consultório. E, para quem não sabe, eu faço o meu tratamento odontológico com a Fernanda. E quando eu entrei no seu consultório, você já falou, ó, coloca a touquinha, coloca a proteção no pé. Por que essa proteção é tão importante? Mas primeiro, se apresenta para as pessoas. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou dentista, sou periodontista, implantodontista e dentista antroposófica. Então, Ale, quando você entra aqui no consultório, a gente tenta manter o maior nível de higiene possível. Você está vindo lá da rua, a gente não sabe onde andou, onde pisou. Então, a gente tenta evitar que vocês entrem com essas bactérias aqui dentro do consultório. Então, você já coloca um propé para proteger o consultório mesmo contra essas bactérias. Uma touquinha para proteção sua, para não cair cabelo também, para não espirrar nada em você também. Então, a gente sempre coloca como objetivo aqui dentro do consultório a segurança do paciente. Que é muito importante, né? Essencial. Como você falou, que as bactérias já estão na boca. Se a gente levar as bactérias da rua para o seu consultório, vai infestar mais ainda, né? Então, é bom tratamento. E sabe o que eu aprendi com a doutora Fernanda? Uma coisa que eu não fazia e comecei e diminuiu a minha inflamação gengival, é isso? Não sei se fala assim. O uso do fio dental. Porque o fio dental é tão importante. Gente, o fio dental, ele é muito importante. Às vezes, ele é até mais importante que a própria escovação, tá? Por que ele é tão importante? Quando a gente come, fica pedaços de comida lá dentro da nossa gengiva, né? Resto de resíduo. Quando a gente come um frango, não fica um pedacinho de frango lá que você quer tirar com o fio dental? Se você não tem o costume de usar o fio dental todos os dias, esse resíduo ele vai ficar grudado no seu dente e não vai sair. Então, a gente precisa fazer o uso desse fio dental, que ele é o único que vai chegar lá embaixo da gengiva para tirar esses resíduos. E assim a gente evita o acúmulo de bactérias, sendo a formação de tártaro, não uma formação de uma bactéria de uma cárie. E assim a gente previne as doenças. Por isso que ele é tão importante o fio dental. Por isso que eu falo assim, né? Não existe uma pessoa que não tenha gengivite que use o fio dental. Então, se você não usa o fio dental, você vai ter gengivite. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem cura. Não tem milagre. Não tem feiticinho para você não ter inflamação gengival se você não usar o fio dental. Não tem jeito. Eu já deixei os
no comentário fixado aqui o seu Instagram, que é dra.fernanda.asc. Isso? Isso, Isso. exatamente. Sigam o perfil da doutora Fernanda, ela atende em São Paulo. Qual que é o endereço da sua É clínica? no Campo Belo, na Vereador José Diniz. Ela atende em São Paulo, mas que você que não mora em São Paulo, fique ligado no perfil dela, que ela vai lançar cursos, vídeos que você possa fazer uma higiene em casa. Por exemplo, outra coisa que eu não sabia, que ela me ensinou, que quando a gente acorda, a gente tem que pegar uma colher e raspar a língua. Isso? Por Muita quê? gente fica um pouco confusa em relação a isso. As pessoas acordam e já começam a esfregar a língua, né? Não, gente, a gente não pode esfregar a língua quando a gente acorda. Por quê? Durante a noite, o nosso corpo ele faz como se fosse um detox das bactérias cancerígenas, bactérias inflamatórias do nosso corpo. E elas saem tudo pela língua. Nossa boca, nossa língua, ela não fica amarela quando a gente acorda. Tudo isso é bactéria. Se a gente esfrega, a gente só está espalhando essas bactérias. Por isso que a gente tem que raspar. Ai, doutora, eu não tenho raspador de língua. A gente pode comprar na farmácia, no Mercado Livre. Hoje você vai pegar uma colher e com a colher você vai fazer esse movimento de raspar, tirando toda essa camada branca, que são essas bactérias quando você acorda. Então a primeira coisa que você faz é raspar a língua, não é esfregar. E para isso, serve mais para quê mesmo? Para tirar para não ter coisas cancerígenas no futuro, é isso que serve? Isso, assim, quando a gente acorda, o nosso corpo é tão maravilhoso que ele vai matando tudo que é de ruim no nosso corpo, que teve aquela inflamação durante o dia. Então, a nossa alimentação causa uma inflamação. Se você não come uma alimentação correta, vai causar uma inflamação celular. Se você fuma, se você bebe, tudo isso causa uma inflamação nas suas células. Não tem jeito. Até mesmo a poluição de São Paulo causa uma inflamação no seu corpo. O nosso corpo, ele faz exatamente isso. Ele faz esse detox no corpo, então ele mata essas células que são as piores, né? E aí onde essas células, vamos dizer que elas saem? Elas saem pela língua, entendeu? Então, se a gente esfrega essa língua, a gente está ingerindo tudo de volta, vamos dizer assim. Então, a gente não fez o papel que o nosso corpo queria fazer, que era o quê? Desse detox celular. Entendi. E outra coisa muito importante que todo mundo pergunta: quantas vezes tem que escovar os dentes por dia? Gente, 3 vezes ao dia é o essencial para você ter uma boa higiene bucal, tá? Com o fio dental. Doutora, não consigo passar o fio dental 3 vezes ao dia. Você pode passar ele uma vez ao dia, antes de dormir, contando 2 minutos. O que eu falo para o paciente? Você vai pegar uma música que você goste, que tenha mais ou menos 2 minutos, e você vai fazer a escovação e passar o fio dental de noite durante esses 2 minutos, ok? Então, você vai escovar seus dentes 3 vezes ao dia e antes de dormir você vai o quê? Focar nesse fio dental. Por que antes de dormir, doutora? Porque você vai ficar 6, 7, 8 horas com a boca fechada. Tem essa proliferação de bactéria. Se você não limpar bem antes de dormir, pense que vai ter mais bactérias lá. Então vai ter mais acúmulo ainda de proliferação de bactérias. Por isso que antes de dormir é essencial ter esse foco em relação à higienização bucal. Você falou que você é não lembro mais. Periodontista. E o que é uma periodontista? Periodontista. Periodontista que cuida dessa parte gengival, né? Então, pessoas que estão com dente mole, pessoas que estão com bastante tártaro, que tem gengivite, cirurgias periodontais, então aquela pessoa que tem aquele sorriso bem gengival, que são aquelas que sorriem assim, sabe? Sei, sei. Esse tipo de pessoas a gente leva sempre pro pério, porque a gente vai cuidar dessa parte gengival. Então, a gente cuida da saúde da gengiva. Ah, da gengiva. Então a saúde da gengiva é mais importante, querendo ou não, que os dentes, porque os dentes estão na gengiva, querendo ou não. Eu não posso falar que são mais importantes, mas é um complemento, Ah, é um porque a complemento. gengiva, que ela vai fazer, tem uma fixação do seu dente, né? A mucosa, tudo bonitinho. Se a sua gengiva está inflamada, se está com uma bactéria lá instalada, essa gengivite, que é a primeira inflamação gengival, aumentar para uma periodontite, que é a periodontite? É a perda de dente, perde osso, e não tem cura, entendeu? O que vai acontecer? O seu dente vai ficar mole, certo? Então, qual Entendi. é a função de você ter um dente sem cárie
mas ele mole, certo? E Não qual é a adianta. função de você ter um dente com cárie com a gengiva saudável? Um descompensa o outro, certo? O Então, a que, gente tem que ficar esperto em relação a esses dois casos, tanto na parte gengival como na parte do esmalte dentário. e o que que é o tártaro? Que muita gente tem. O tártaro, o que, que ele é? Ele é a placa bacteriana, tá? Calcificada. Então, a pessoa comeu durante o dia, não higienizou direito, ou mesmo ficou algum tempo sem higienizar a boca, a placa, ela se acumula mesmo na sua boca, tá? É normal, devido a ducto salivar, é uma proteção mesmo até do seu corpo, tá? Que vai acumulando. Se você não limpar esses resíduozinhos, vai o quê? Ficando dura essa placa. Dura, 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 dura. Formando o quê? O tártaro. O tártaro a gente não consegue tirar em casa. Só o dentista consegue tirar aqui no consultório, com aquele instrumento que é o ultrassom, que ele quebra o tártaro, tá? Uhum. Como é que eu faço para evitar essa formação de tártaro? Fio dental e escovação. E uma dica que eu dou muito nos pacientes é: doutora, eu escovo, eu uso fio e eu ainda tenho muito tártaro. Você, depois que você escovar e passar o fio dental, você vai pegar uma gaze e você vai limpar os seus dentes com a gaze, tirando a maior placa possível que ainda possa existir na sua boca. Por quê? Apesar da gente escovar o dente perfeitamente, eu passar o fio perfeitamente, ainda vai criar resíduo, ainda vai ter resíduos, tá? Entendi. Porque é normal. Porque não tem como o paciente em casa fazer uma escovação 100% efetiva. A única pessoa que vai fazer uma escovação, uma limpeza 100% efetiva, somos nós dentistas, porque nós temos aparelhos para isso, entendeu? Entendi. Se você quiser mandar pergunta, você pode mandar pergunta nos comentários ou no botãozinho da interrogação que vem todas as perguntas para cá mais fácil. Sim. E a gente consegue identificar esse tártaro como? No espelho, mas qual que é a cor do tártaro para as pessoas que não sabem? Existem vários níveis de tártaro, tá? Tem uns níveis que são mais recentes, são os níveis que são tártaros mais branquinhos, vamos dizer assim. E o tártaro que já está mais velho, o pessoal não tirou aquele tártaro, já começa a ficar mais amarelado para preto, tá? E o Entendi. que acontece? Esse tártaro, ele vai se fixando no dente, certo? Se não é removido, ele vai comer o quê? Ali, osso. Ele vai comer do osso, o dente vai ficando mole. Como é que eu vou identificar o tártaro? Podemos identificar de várias formas, ok? Você pode olhar no espelho e ver se você tem aqui nos inferiores tártaro. Normalmente se acumula realmente mais aqui embaixo, ok? Ou se você tá com mau hálito, o tártaro, ele causa muito mau hálito. Por quê? Porque ele é uma bactéria que está calcificada lá. Então, a bactéria fede, ok? Então, a pessoa vai ter um mau hálito, ok? Boca seca também pode causar o tártaro, tá bom? Minha boca está muito seca, pode ter uma mudança de pH da sua boca devido ao tártaro. Outra coisa, diabetes. Quem tem diabetes e está com a diabetes descompensada, ajuda nessa doença periodontal. Então, o diabético ele tem mais facilidade de ter esse acúmulo de tártaro, tá bom? Quem tem hipertensão, também, se não tiver compensado, muda o pH de boca e ajuda a ter esse acúmulo de tártaro, tá? Então, como é que eu vou ficar de olho? Olhando e indo no seu dentista de 4 em 4 meses. Não é de 6 em 6, é de 4 em 4. É isso que eu ia perguntar. Então, o recomendado para ir ao dentista é de 4 em 4 meses, não é de 6 em 6 meses, como falam. Não. Assim, o de 6 em 6 meses foi mais uma questão de marketing mesmo, relacionada mais à Colgate. A Colgate que veio esse negócio de 6 em 6 meses, né, para prevenção, para ter uma sequência mesmo com a população, né? Então, tiveram estudos científicos que comprovaram que se você for no dentista de 6 em 6 meses fazer limpeza e você for de 4 em 4 meses fazer limpeza, o índice de bactéria que você tem fazendo a limpeza de 4 em 4 meses diminui 99% do que se você fizer de 6 em 6 meses. Então, assim, eu falo assim, você sabe, você é meu paciente, então você já tem esse feedback. Paciente que tem uma saúde bucal já estabilizada, ele volta comigo de 4 em 4 meses. E esse paciente, ele não vai ter mais doença. Ele não vai ter mais doença gengival, ele não vai ter mais cárie. Por quê? Porque não vai dar o tempo dessa bactéria se acumular ali e formar essa inflamação, de formar essa cárie, entendeu? Óbvio, se o paciente chegar aqui com uma fratura, já é uma outra coisa, né?
mas em relação à bactéria de inflamação de doença periodontal, barra de cárie, a gente pode evitar fazendo essa limpeza de 4 em 4 meses. E em casa, fazendo o fio dental E- e a pasta de dente. Isso. E o enxaguante bucal, que muita gente usa. O que você fala sobre isso? Gente, eu sou super contra enxaguante bucal. Todos os meus pacientes sabem disso, ainda mais periodontista, né, que cuida dessa parte gengival, de mucosa, né? O enxaguante bucal, ele tem componentes que eles matam as bactérias, sim, mas eles matam as bactérias boas e as ruins. Não fala que mata 99 das bactérias da boca? Sim, eles matam. Eles matam tudo, entendeu? Então, as bactérias boas que vão matar as bactérias ruins vão estar mortas. Então não vai mudar nada, não vai matar nada. Então o efeito que o seu próprio corpo teria como uma defesa, você não está deixando ele ter esse efeito, tá? E outra coisa, o enxaguante bucal, ele muda pH de boca. Ele deixa a boca seca. Então eu chego aqui, o paciente fala, nossa, doutora, minha boca tá seca, eu não aguento mais beber água, minha boca continua seca. Enxaguante bucal. Normalmente o Listerine causa essa sensação de boca seca, tá? Descamação de mucosa também. Então, o paciente chega, eu vejo para fazer a avaliação intrabucal, a mucosa dele toda descamada. O que está acontecendo? Enxaguante bucal, tá? Então, assim, ai, doutora, eu quero usar o enxaguante bucal. Eu gosto do hálito, eu gosto da sensação que ele deixa minha boca de frescor. Tudo bem, você vai usar 2 vezes na semana, ok? Não é todos os dias. 2 vezes na semana. E tem gente também que usa vinagre. Não é recomendado também, vinagre. Também não. Eu não Tem gosto também. gente, tem gente que usa pra fazer um enguache, sei lá, É que com o vinagre vinagre. ajuda a ser ele é anti-inflamatório também. Então, É, nas pra. receitas da avó, muita gente usava o vinagre, só que ele é muito ácido, Hum. né? Então também pode causar um outro efeito na sua boca. E a cárie? O que que é a cárie nos dentes? Não no nosso. Eu não tenho porque você me trata muito bem. Você já me ensinou a higiene. Mas para as pessoas que têm cárie, o que que é a cárie? Como que ela forma? O que que ela prejudica? O que que ela pode se transformar grave se não tratar essa cárie? Então, gente, a cárie, o que ela é exatamente? Ela é uma desmineralização do seu dente, tá? Então, o nosso dente, ele é formado por vários minerais, ok? Quando a gente come, quando a gente não higieniza, o nosso dente, ele sofre um processo de desmineralização. Então, ele começa a ficar fraquinho, sem mineral. Nesse processo de desmineralização, a placa, ela se instala ali, ok? Se o seu dente já tiver esse processo contínuo, tá? Dessa desmineralização, a cárie, ela vai se formar ali. Então, a cárie, na verdade, o que ela é? Uma desmineralização do seu esmalte dentário, tá? Bactéria se grudou ali no seu dente, o seu dente estava fraco, sem minerais, sem a mineralização que traz com a escovação, e ela se fixou lá. Quando ela se fixa lá, não tem o que tire, só o nosso motor, certo? Se você continuar lá, qual é o alimento da cárie? O dente. É o mineral, ela quer o mineral, certo? Então ela vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Até que tem aquelas cáries safadas, né, que a gente fala, que ela é só um pontinho. Você vê que ela só é um pontinho. Quando o dentista abre, tá uma panela lá embaixo. Por quê? Porque a cárie, às vezes, ela é o quê? Silenciosa, né? Então, aquele pontinho pode ser um pontinho que já deu um problemão lá dentro, tá? Devido ao quê? Devido a essa falta de escovação ou essa falta de prevenção do paciente de ir ao dentista, né? Por exemplo, eu tenho... Pode falar. Vou falar, né? Falando de ir ao dentista, tem muita gente ainda que tem medo de ir ao dentista. Mas se você é de São Paulo e região, e se conseguir ir no consultório da doutora Fernanda, você não vai ter nem nada, porque ela coloca música relaxante, ela usa óleo essencial, a cadeira massageadora. Então, hoje, muitas pessoas têm um medo de ir ao dentista, porque era aquele motorzinho que era a dor mesmo. Mas eu acho que com o avanço tecnológico não precisa ter mais esse medo, né, Fernanda? Sim. A gente atende muita gente com fobia aqui também no consultório, né? Muita gente tem muito medo devido aos traumas que já passaram, devido a traumas familiares que já passaram e devido também à crença que colocam do dentista, né? Então, na maioria dos desenhos, por exemplo, o dentista lá arrancando o dente, malvadão, então a pessoa já fica, meu Deus, vou no dentista, ferrou. E não precisa ser assim, né? O dentista veio aqui para te dar saúde bucal, né? Então, assim,
Vamos pensar que quanto mais você vier para o dentista, menos dor você vai sentir. Eu falo para vocês, se você vier de 4 em 4 meses, você não vai ter doença, sua limpeza vai ser mais rápida, porque você não vai ter tanto tártaro, sabe? Então, a gente consegue cuidar do paciente aqui de uma forma, vamos dizer, acolhedora, né? Então, o paciente chega aqui, já tá com medo, a gente coloca uma aromaterapia já na recepção, com lavanda para ele se acalmando. Aí ele chega aqui mesmo no consultório, ele já começa a receber uma massagem para começando a relaxar as tensões, até mesmo os pontos, né, de distração do seu psicológico. Então, a pessoa tá tão noiada com aquilo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pô, receber uma massagem, pô, já tô em outro foco, né? Já não tô tão preocupado, já tô relaxando, já não é uma coisa que eu tava pensando, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue sim trazer esse conforto e essa segurança para o paciente, que eu acho que é o essencial, né? A gente tá aqui para trazer saúde, não para fazer medo, né? Eu não quero que o paciente venha aqui com 60 cáries e eu trazer, agora você vai sofrer, você tá com cárie e você vai sofrer na minha mão, porque tem dentista que faz isso, né? Agora você vai se virar. Tá com cárie? Vai ter que sofrer na minha mão, vai doer, não tem o que fazer. Quem mandou vir tá com cárie? Não, não é assim. Tá com cárie? Por que você está com cárie? Né? É a sua alimentação, é a sua higiene, é o seu estresse, é seu bruxismo, né? É uma falta de vitamina E, porque é tudo isso, né? A nossa saúde é uma coisa integrativa, né? Eu falo para todo mundo isso. Não adianta o paciente chegar aqui para mim no consultório, a saúde dele tá zerada, mas ele tem um bruxismo do cão, o psicológico dele tá alterado. Não adianta nada eu tratar com uma placa. Não, você vai quebrar a placa. O que eu preciso? Junto com outros profissionais da saúde, cuidar daquele paciente, junto com o terapeuta, junto com o nutri, né? Junto com uma acupuntura, enfim. É um conjunto, né? E o paciente, ele se sente acolhido, porque é isso que... para isso, ele tá aqui para se sentir assim, acolhido, porque a gente tá aqui para acolher ele, né? A gente tá na área da saúde para acolher o paciente, certo? Quando você vai no médico, você quer ser o quê? Bem acolhido, certo? Por que no dentista tem que ser diferente? Não tem que. Não Então, assim, mesmo. é uma coisa que a gente preza muito aqui no Para consultório. quem não sabe o que é bruxismo, Bruxismo. não é Bruxismo nada de bruxa, não é nada de bruxa. bruxismo é um apertamento que a gente tem, né, no nossa mandíbula, devido ao estresse, tá bom? Ou por uma parafunção que você tem. Então, uma parafunção, como eu posso te explicar? Que seria mastigar muito chiclete, por exemplo. O paciente come muito chiclete, então ele está estimulando muito aquela função, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um bruxismo. Sou uma dentista que tem bruxismo. Por que eu tenho bruxismo? Mas devido ao meu formato de rosto. Então, você vê que o meu rosto ele é mais quadrado. Então, eu tenho também uma sobremordida. Então, eu tenho bruxismo. Ó, a gente vê que tem um apertamento aqui. Uhum. Entendi. Nessa minha musculatura, certo? Então, o bruxismo é essa tensão que a gente faz ao apertar os dentes. E existe o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. O bruxismo noturno, a gente aperta os dentes ou range durante a noite sem perceber, né? Até que tem muita mulher que chega assim e fala pra mim, doutora, eu não consigo dormir. Ele fica rangendo esses dentes, fica batendo esses dentes durante a noite e o paciente não percebe, entendeu? E o dentista e o bruxismo diurno, que é quando a pessoa aperta de dia, então a pessoa está trabalhando, ela está estressada, ela está malhando, ela está apertando, tá? Então eu falo para o paciente que a primeira conduta do bruxismo é você se conscientizar. Você é bruxismo noturno, diurno, os dois, você acorda com dor, você acorda sem dor, você tá com dor de cabeça, você tá com dor no dente, né? E aí cada paciente vai ser tratado de uma forma específica, certo? Ou com placa, ou com tratamento de aromaterapia, ou com tratamento de um aparelho mesmo funcional, ou mesmo só terapia, psicólogo, depende de tudo isso. noite de sono, né? Então, por exemplo, o bruxismo, ele é muito alterado pela noite. Se o paciente fica 24 horas no celular antes de dormir, por exemplo, também altera, né? Porque ele não tá acalmando a mente dele, no processo de acalmar a mente dele para conseguir relaxar para dormir, para relaxar todo o resto. Não, ele tá acelerado. Ele vai dormir acelerado. Então, a mente dele vai continuar acelerada, mesmo dormindo. Os músculos dele vão continuar apertando. E o nosso papo já está encerrando, que é mais rápido para as pessoas entenderem. Você quer falar mais alguma coisa que não foi falado, algum aspecto que eu não comentei aqui? Ou o povo tem que te seguir nas redes sociais, dra.fernanda.asc, para começar
a saber do seu conteúdo e também quem é da Grande São Paulo e no seu consultório. Exatamente, gente. Eu acho que foi explicado mais ou menos para vocês, basicamente, né, nesse bate-papo, que é uma cárie, que é uma doença periodontal, algumas dúvidas que normalmente a maioria dos pacientes tem. Se me sigam no Instagram para mais dicas. Estamos fazendo um trabalho super legal lá no Instagram, que terão vários vídeos, vários cursos legais, principalmente para os pacientes. Se vocês querem entender como é que é um tratamento diferenciado de outros consultórios, vocês podem me mandar perguntas também, porque aqui a gente cuida do paciente de uma forma antroposófica. Então, ela é diferenciada sim, ela é com apelo sim, ela é com um cuidado muito maior sim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei super à disposição, com todo carinho, com todo amor, para responder tudo. E, gente, eu recomendo a doutora Fernanda porque ela é minha dentista e ainda eu te falo, eu vou falar de mim aqui para terminar. A minha gengiva sangrava muito, 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 porque era a inflamação gengival, né? E depois que ela fez a limpeza e me ensinou a passar corretamente o fio dental, minha gengiva nunca mais sangrou, não é verdade? Nunca Sim. mais sangrou. Ela elogia ainda, nunca mais sangrou. Porque tem que ter essa cooperação entre o dentista e o paciente. Mas o dentista tem que passar bem a linguagem para vocês e a doutora Fernanda passa com uma linguagem totalmente boa, então eu recomendo a doutora Fernanda. Onde que é seu consultório mesmo? Oi? Onde é seu consultório mesmo? É no Campo Belo. Na Campo Avenida Belo. José Diniz. Bem, segue você no seu perfil que tem lá o endereço do consultório, né? Com certeza. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem que a gente marca uma avaliação para cuidar de vocês. Que o dente é o primeiro contato com as pessoas, do sorriso e com o alimento. Então é muito importante o cuidado com os dentes, com a gengiva, com a boca em geral, não é? Exato. O sorriso, na verdade, é a porta de entrada para tudo, né? Até que quando você vê uma pessoa sorrindo, o seu dia melhora. Você vê uma criança sorrindo, o seu dia melhora. Por quê? Porque diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando você sorri para o mundo sorri para você. Eu falo isso. E, Ale, eu acho que as melhores coisas que tem pro dentista é escutar um feedback desse. Que sua gengiva não sangre mais, que você conseguiu higienizar, que você está conseguindo higienizar, que você tem essa consciência. Então, eu acho que é isso que vale o nosso trabalho. Que bom. Fico feliz. Obrigado por esse papo muito legal. Obrigado, Fer. Obrigada a você, meu amor. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso, boa quinta. E sigam a Fernanda. Sigam a Fernanda. Então, Tchau, Fer. Até. beijo, amor. Bem, e antes de encerrar a live, como eu falo para vocês, os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo com as enchentes, com as chuvas que vocês estão vendo nos últimos dias. Então, vamos ajudar os nossos irmãos gaúchos nos correios. Vocês podem doar água, cobertor, nos Pix confiáveis. Por favor, não caia em golpe, não vá em qualquer Pix, que eles precisam da nossa ajuda. E até a próxima de Papo com Alexandre. Tchau, pessoal.